Jesus, Hades. Morreu com Jesus, você vai para o mesmo lugar que o ladrão da cruz foi. Jesus falou para ele assim, ó, ainda hoje, ele não falou daqui 100 anos, daqui 1000 anos, ainda hoje, Jesus não mente. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, olha que maravilha. Nos últimos segundos de vida, este homem ouviu da boca do Criador, dizendo assim, ó, ainda hoje estarás no paraíso comigo. O que me mantém firme na presença de Deus, na oração, no jejum, na consagração, buscando a santidade, porque ninguém é perfeito. Não foi isso que Jesus disse? A mulher foi pega em ato de adultério, queriam apedrejar a mulher. Jesus pegou, abaixou a cabeça, escrevendo lá. De repente ele levanta a cabeça e fala assim, ó, quem dentre vós não tem nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Ninguém atirou, tudo pecador. Assim como nós também somos pecadores. 1 João 1,8 diz assim, se dissemos que não pecamos, já pecamos e não há verdade em nós. Em 2 Crônicas 6,36 diz que não existe uma só pessoa que não peca. Só que Deus quer ver o nosso esforço. A palavra santificação, santidade é algo progressivo, meus irmãos. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você vai melhorando. Você me entende? Então, nesse texto aqui, eu estou um pouquinho gripado, igreja. Passei uma luta essa semana. Ainda estou com a garganta travando aqui. Tem que tomar um pouquinho de água. Glória a Deus, aleluia. Ontem mesmo eu estava com bastante coriza. Aí tomei um chazinho, minha esposa preparou, falou de um remédio lá que como é que é o nome? Esqueci o nome do remédio. Mas para alergia, né? Muito bom, tomei ali e melhorei. Eu estava preocupado. Falei, não, eu quero estar lá amanhã. Você não quer, né? Então eu pensei em trocar com o pastor Cléo. O pastor Cléo é a próxima quarta, né? É na outra ainda. Eu pensei, mas eu falei assim, não, eu quero estar lá. Eu senti de Deus de estar aqui, né? Então olha aqui, igreja, presta atenção. Em nome de Jesus. Quais são as evidências? Porque está dizendo aqui, né? Qual é a garantia? Né? Faz aí uma autoanálise da sua vida. Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar, você sobe. Se o seu coração parar de bater agora, você está preparado? Porque a Bíblia fala, olha só, se a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura. Por quê? Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão dentro da igreja, mas está levando a vida de qualquer jeito, está levando a vida de qualquer maneira. Ela aceitou Jesus, mas não mudou nada. Aleluia. E tem que ter uma mudança. Malaquias 3,18 vai dizer assim, ó, e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Romanos capítulo 8 diz assim, ó, portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não é de qualquer jeito. Sabe por que eu estou falando isso, pastor? Porque enquanto eu estou falando, Deus está ministrando no meu coração aqui, Lucas capítulo 18. Porque se for ver esse texto, é o que eu vou falar aqui, meus irmãos, era uma pessoa que conhecia a Escritura, era uma pessoa batista que estava dentro da igreja, Adriano. Estava dentro da igreja, assim como nós também estamos aqui. E não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou salvo, não. Porque eu olho em Lucas 18, chega um jovem rico, e ele vai fazer uma pergunta que todos nós deveríamos fazer essa pergunta. Ele faz uma pergunta muito sábia, pastor. Ele chega até Jesus e ele falou assim, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta tremenda. Esta é a pergunta que eu tenho certeza que Jesus se alegrou. Sabe por quê? Porque Jesus ele veio para fazer isso, pastor. Jesus não veio para me deixar rico na terra. Jesus não veio para, eu quero ter um carro, quero ter uma casa. Você tem que trabalhar. Sabe como é que ganha dinheiro? Trabalhando. Jesus diz, do suor do teu rosto comerás. É trabalhando, é levantando cedo, correndo atrás, economizando. É assim que eu tenho conquistado as coisas assim. A hora que nós entrou ali, minha esposa estava falando sobre isso, né? A minha companheira que nós está ali, na caminhada, no meio das lutas, das pelejas, das adversidades, é através das lutas. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, quais são, deixa eu adiantar aqui, quais são
as evidências da salvação de uma pessoa? Talvez alguém aqui pode me falar: eu sei, pastor, porque eu sou salvo. Eu sei porque eu sou salvo. Aí, ó, o irmão já falou, pela graça. Viu? De verdade. Mas antes de eu entrar aqui, Deus está insistindo aqui eu falar sobre Lucas 18. Presta atenção. Desse jovem que estava dentro da igreja. Ele estava aqui dentro da igreja, adorando a Deus, aprendendo a palavra. E este homem que fez essa pergunta, ele fez essa pergunta para Jesus. Eu preciso falar isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre as evidências da salvação. E ele faz essa pergunta, meu irmão: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus ficou muito feliz, porque Jesus, ele veio para isso. Lucas 19, 10, tem como colocar ali? Meus irmãos, olha só o que diz esse texto. Porque Jesus, quando ele sai do deserto, ele vai dar início ao seu ministério. Em Mateus 10, 17, as primeiras palavras que saem da boca de Jesus é: arrependei-vos. E olha só o que diz Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O maior propósito de Jesus é salvar a minha e a sua alma. Ele quer salvar, porque a nossa vida não é só aqui. A vida depois da morte, ela continua pelo século do século. Daqui, meus irmãos, presta atenção. Daqui, Laís, daqui 5 minutos, milhões de pessoas vão morrer de tragédia, acidentes, de imprevisto, de infarto fulminante, infarto de pessoas de problema do coração. 360 mil pessoas morrem de problema do coração. Derrame cerebral, a cada 6 segundos uma pessoa morre de derrame cerebral. 360 mil morrem de problema do coração. O ano passado essa quantia morreu. Este ano vai morrer também. Será que você não vai fazer parte dessa? O que nós devemos fazer? Está preparado. Se você não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus. Se você está na prática do pecado, você precisa abandonar a prática do pecado. Porque Jesus vai levar uma igreja, meus irmãos, santa, uma igreja pura. Então, deixa eu adiantar aqui. Este jovem, ele faz uma pergunta: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pega e fala assim, Jesus vai apontar as escrituras. Jesus fala assim: conhece as escrituras? Sabe os mandamentos? Porque Mateus 5,39 está escrito. Está escrito em Mateus 5,39: examinais a escritura sagrada, porque nela encontrará a vida eterna. Olha só que a importância da palavra, meus irmãos. Jesus vai pegar e falar assim: sabe os mandamentos? E ele falou assim: sei. Jesus fala, né? Jesus te cita: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho do seu próximo, honra o teu pai e a tua mãe. Ele vai olhar para Jesus e vai falar assim: isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade. Olha só, amor, ele era uma pessoa conhecedora, né? E se submetia mesmo à palavra. Tanto que se fosse mentira, Jesus vai falar mentira. Jesus não reprime ele não fica contra aquilo que ele falou. Se ele tivesse mentido, Jesus fala: é mentira. Mas Jesus vai olhar para ele e falar assim: ainda falta uma coisa. Olha só como é que o caminho é estreito, igreja. Uma pessoa que não matava, não adulterava, não ficava falando mal da vida dos outros, porque diz que os maldizentes não vão herdar o reino de Deus. Olha só, pastor, que terrível isso aqui. 1 Coríntios 6, versículo 9 em diante, tem uma lista lá. É forte isso aqui demais, igreja. Sabia que se eu ficar falando da vida dos outros, eu não vou... Põe aí. 1 Coríntios 6, versículo 9 em diante. Meu Deus do céu. Vamos ler essa lista aqui, ó. Não sabeis, isso aqui é uma lista de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Quem pratica isso aqui não vai entrar no reino de Deus. Não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Continua.
Não erreis, nem os fornicadores. O que é fornicadores? Todo tipo de pecado relacionado à área sexual. Adultério. É casado, tem relação fora do casamento? Adultério. Está incluído na fornicadores. Não é casado, né? Não é casado, tem relação sexual? Fornicação. Prostituição. Homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher. Deus não fez dois homens, Deus fez homem e mulher. Macho e fêmea, a Bíblia fala. Deus fez macho e fêmea. Deus não fez dois Adão e nem duas Eva. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Olha lá, deixará o varão, homem, o seu pai e a sua mãe anunciar com o outro homem, anunciar com a sua esposa. E ambos serão uma só carne. Mas vamos continuar aqui. Fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Olha lá, ó, efeminados. Ó. Aqui, ó, acabei de falar aqui disso. Homem com homem, olha lá, efeminados. Os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os betos. Mas aqui que eu queria falar, igreja. Nem os maldizentes. Se eu uso a minha boca para ficar falando mal da vida do meu irmão, eu não vou herdar o reino de Deus. É muito forte aqui, né? Olha que o caminho é estreito. Jesus pega tão pesado, Mateus 5:29, ele pega tão pesado para entrar no céu, que não é de qualquer jeito, né? Não é porque eu estou no culto que eu sou salvo, que eu preciso ter uma vida santa, que eu preciso abandonar o pecado, né? Montre, labracanto, decai a chupe, a manto, né? Ele pega tão pesado, Mateus 5:29, ele pega tão pesado que ele vai falar assim, pastor: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora, porque é melhor para ti entrar com um olho só no céu do que os dois no inferno. Sabe o que ele está falando? Olha, Mateus 5:29. Aí, igreja, para não ficar só nas minhas palavras. Por isso que é bom colocar na tela, porque daí fala assim: não, isso aí não está escrito não, olha lá. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Jesus que falou isso, igreja. Estou falando de Jesus, este ser tremendo. Este ser que a Bíblia fala que ele tem um nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este Deus todo-poderoso que falou: Lázaro, sai para fora. Acabou com a festa dos bichos. Os bichos estavam fazendo festa com o corpo de Lázaro. Acabou com a festa, só com a voz do Criador. Salmo 33:9. Falou, tudo se fez. Mandou, logo tudo apareceu. Apenas uma palavra de Deus direcionado à sua vida nunca mais será a mesma. Então ali, olha aí, igreja. O caminho é estreito, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Então quais são, pastor, as evidências da salvação? Talvez alguém aqui pode falar assim: eu já sei, pastor, é porque eu me batizei. Você fez bem. O batismo é um requisito de Deus, faz parte da salvação, mas só o batismo em si não salva, pastor. Jesus, ele disse em Marcos 16, versículo 15 em diante, ele diz assim: ó, ide pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Lá, faz parte, mas o batismo em si próprio, não adianta. O que adianta eu ir lá, pastor? Eu me batizar e continuar no adultério, eu me batizar e continuar enganando meu irmão, comprando e não pagando, eu me batizar e continuar falando mal do meu próximo. Não adiantou nada, só apenas tomei um banho gospel. Então o batismo é bênção, é um requisito de Deus. Até o próprio Jesus, ele nos deu um exemplo. Em João 13:15 ele vai falar assim: ó, eu vos dei um exemplo, assim como eu vos fiz passar, vós também. Jesus se batizou. Jesus saiu da Galileia, ele vai até o Rio Jordão, ele vai andar em torno de 16 a 17 quilômetros a pé. Sabe para quê? Para se batizar. Jesus não perdeu o seu tempo não, andando a pé. E chega lá, João não quer batizar ele. João fala: não, é eu que preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. Fica lá os dois, um querendo batizar e o outro não querendo. Não, mas é eu que preciso. Jesus foi lá para isso. Jesus estava convicto daquilo que ele foi fazer. Sabe o que eu vejo
esses dois textos? Você sabe que Jesus ele dá testemunho de João Batista, dizendo, ó, dos nascidos de mulher não houve um profeta maior que João. Sabe o que eu vejo aqui, pregador? Os dois homens mais extraordinários que já pisaram na terra, Jesus, o Filho de Deus, e João Batista, que Jesus dá testemunho dele, dizendo, ó, dos nascidos de mulher não houve um profeta maior que João. Os dois homens mais extraordinários que já pisaram na terra, mostrando a dependência do batismo. Aí agora, qual é o ser humano que vai falar, eu não preciso me batizar? Você pode tomar essa atitude, Deus te deu o livre-arbítrio. É igual o irmão falou que vai estar dois dormindo, um vai subir, o outro vai ficar. Por que um vai subir, o outro vai ficar? Porque um obedece e o outro não. Então, mas só o batismo, meus irmãos, não me leva para o céu. Verdade, Jesus. Porque eu posso lá me batizar e manter a minha vida de qualquer jeito, assim como João Batista vai repreender o que Deus está trazendo aqui. As pessoas estavam se batizando e mantendo a mesma postura. João Batista começou a olhar e falou assim, opa, arrependei-vos e mostrai frutos dignos de arrependimento. Está vivendo de qualquer jeito, achando que só o batismo salva. Então só o batismo não salva. Talvez alguém pode falar assim, eu já sei, pastor, porque eu dou o meu dízimo, eu sou fiel no dízimo. Tem que dizimar. Malaquias 3,10 fala. Em Mateus 23 confirma. Jesus fala também que precisa. Mas só isso não salva. Então quais são as evidências da minha salvação? Já sei, pastor. É porque eu não faltei nenhum culto. Eu tenho 40 anos de igreja, pastor. Nunca faltei um culto, é benção. Tá no culto é algo maravilhoso, onde você vai ouvir, né? Essa dança que teve aqui foi tremendo. Eu me emocionei ali. Foi algo tremendo, falando da cura. Olha assim, Deus tem as suas multiformas de falar. Deus falou aqui. A palavra que o irmão trouxe, os louvores que foram entoados aqui, foi algo maravilhoso. Então é bênção estar na casa de Deus. Salmo 122 vai dizer assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Nós temos que vir com alegria. Você está na casa de Deus. Salmo 84:10 diz assim, ó, mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa de Deus. Glória a Deus. Davi gostava, por isso que ele fala, alegrei-me. Então você tem que vir, não pode ser um peso. Vir na casa de Deus não pode ser um peso, não pode ser um jugo. Tem que vir com alegria. Salmo 27, versículo 4 vai dizer assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa de Deus todos os dias, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Olha aí que tremendo, meus irmãos. Agora tem gente que o inimigo está enganando, jogando seta em sua mente. Não precisa não, congrega daqui mesmo, congrega aqui daqui. Não, Jesus ia na igreja, Paulo ia na igreja. Hebreus 10:25, coloca aqui. Olha só o que vai dizer Hebreus 10:25. Está falando que a gente temos que congregar. Não fica na sua casa não. Não importa se está chovendo, se está frio, se está passando por luta, se está passando. Vem para a casa de Deus. Serve a Deus independente da situação, seja como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, gado nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus, amém. Olha só o que ele está falando, mesmo que me falta o básico, Jesus, o arroz, feijão, não tem nenhuma mistura, eu vou te servir do mesmo jeito. Paulo vai dizer, eu aprendi a viver em todas e qualquer circunstância da vida, independente. Porque o inimigo vai se levantar na sua área financeira, sentimental, conjugal, e talvez com certeza está agindo. Sabe para quê? Para fazer você desistir, para fazer você murmurar, para tirar você da igreja. Não deixando a nossa mútua congregação como é costume de alguns, salário. Não deixar de congregar como é costume de alguns. Alguns estão se apostatando da fé. 1 Timóteo 4:11 está escrito que muitos iam se apostatar da fé nos últimos dias. Então, só vir na igreja garante a minha salvação também não. Porque tem muitos que estão assim como o jovem. Estava dentro da igreja, pastor. Conhecedor da palavra e estava perdido. Se ele não faz a pergunta para Jesus, estava perdido dentro da igreja. Jesus só respondeu porque ele fez a pergunta. Se ele fala assim, não, estou tranquilo, não matei ninguém, não roubo, né? Não falo mal da vida dos outros, né? Não adultério, não adulterei, estou tranquilo. Estava dentro da igreja, estava perdido. Para aquele jovem faltava, Jesus cobrou, falta uma coisa.
uma coisa para ele, faltava um, e para mim, para você, falta quantas? Hã? Faz aí um autoanálise aí. Quantas coisas que você está fazendo que você sabe que você tem que abandonar? Tem pessoas que não perdoam o outro. Como que você vai entrar no céu com o coração cheio de ódio? Como que você vai entrar no céu? Está escrito, igreja. Como que você vai entrar no céu com o coração? O céu está fechado para você. Você não tem como você entrar no céu. Uma que se você não libera perdão, você também não vai receber perdão. Mateus 6,15, Jesus vai dizer: Deus, se vós verdade, não perdoarem as ofensas do teu irmão, Senhor, o Pai que está no céu também não vos perdoará. Mateus 5, versículo 23 e 24 foi o texto que eu preguei na casa da Adriana, que diz assim: se você for oferecer uma oferta no altar e se lembrar que o teu irmão tem algo contigo, Deus está falando, deixa a oferta no altar. Não, Jesus, é para ti. Jesus está dando um passo para falar, não, deixa no altar. Não é para o Senhor, não, mas deixa no altar. Primeiro, você vai lá reconciliar com o teu irmão. Depois que você se reconciliou, pediu perdão, se acertou, aí você vem e oferece, que daí vai ser uma oferta de Abel, não uma oferta de Caim. É a Bíblia, não tem como a gente debater com esse livro. É a Bíblia que fala. Se é a Bíblia que fala, acabou. Palavra de salvação. Se Deus está falando que é para mim fazer isso, eu vou fazer, porque eu quero morar no céu, eu quero entrar no céu. Tem um lugar maravilhoso para mim e para você. Você vai ficar fora deste lugar? 1 Coríntios 2,9 diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Um lugar maravilhoso para mim e para você, para a gente viver pelo século dos séculos. Assim como tem um lugar maravilhoso, também tem um lugar de tormento terrível, meus irmãos. Um lugar de densas trevas. Sabe o que é densas trevas? Que a Bíblia fala, você não consegue enxergar um palmo. A Bíblia fala em Provérbios 27, 20 que o inferno é insaciável. O que significa isso, pastor? Todo momento está chegando alguém lá. Está escrito, ó. Provérbios 27, 20 que o inferno é insaciável. Daqui 5 minutos, a pessoa já comprou a carne, comprou a bebida, está tudo preparado para o churrasco daqui 1 hora. Mas muitos vão, olha lá, como o inferno e a perdição nunca se fartam, olha lá. Nunca se farta, sempre tem um espacinho para mais um. Então essas pessoas que estão preparadas, já arquitetou, já combinaram entre eles que vai ter lá uma festa. Mas muitos deles não vão participar, porque a alma deles vão sair do corpo hoje. Meu Deus. O que Jesus falou para aquele homem que teve uma colheita muito grande, pastor. Ele fala, o que eu vou fazer com essa colheita? Já sei, vou fazer celeiros maiores. Aí ele colocou lá os alimentos e falou para ele mesmo: minha alma, come, bebe, folga, descansa, porque há alimento por muito tempo. Olha que ele fala isso, vem uma voz do alto, o dono da vida. Vem uma voz do alto, aquele de Deuteronômio 32, 39. Sabe o que está escrito lá? Saibam todos que somente eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu curo, e ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Aí vem aquele lá de Isaías 43, 13, que diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Aí vem ele e fala assim, Laís, louco, olha como é que Deus trata uma pessoa que só fica apegada às coisas da terra. Mateus 6, 21 diz assim: aonde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Jesus, olha como é que Deus trata uma pessoa. 1 Coríntios 15, 19. Esse texto nós temos que ler ali no telão, pastor. 1 Coríntios 15, 19. Olha como é que Deus trata, meu irmão. Como que Deus trata uma pessoa que só pensa, ele vive, ele acorda cedo só pensando na matéria, sendo que ele tem uma alma. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que nós somos corpo, alma e espírito. Você tem uma alma preciosa dentro de você. O que você está fazendo? Você não está tendo dó, pena de você mesmo, da sua alma. Olha lá que está escrito. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só. Porque tem pessoas que ele vem para Cristo, mas muitas vezes ele quer usar Deus. Aquilo que ele não conquistou lá no mundo, ele falou assim: vou para Jesus. Jesus é dono de tudo, ele é o dono do ouro, ele vai fazer. Ele pensa que Jesus é o dono, o gênio da lâmpada. Sabe que você dá aquela esfregadinha, sai um ser para fora e diz assim: o que queres que eu te faça?
Deus faz mesmo, meus irmãos. Na hora dele, no momento dele, Deus faz. Mas o maior propósito de Jesus, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Então você tem que colocar o seu coração nas coisas de Deus. Buscar Deus em primeiro lugar. Mas preste atenção aqui. Então, eu estar na igreja não garante a minha entrada no céu. Então qual é? Eu já sei, pastor, é porque eu creio, assim como o irmão falou. O irmão falou aqui, ó. É pela graça. Efésios 2,8 está escrito: vós sois salvos pela graça mediante a fé. Mas isto garante a minha entrada no céu? Apenas isso? Não garante. Eu tenho fé em Deus, mas eu ando com a minha vida de qualquer jeito, não adianta. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou naquele terceiro dia, eu creio, mas só isso não adianta. O que diz em Tiago capítulo 2, versículo 19? Diz assim: vocês creem que existe só um Deus? Faz bem, os demônios também creem e tremem. Olha lá, os demônios também creem, e vai para o céu. Os demônios vão para o céu? Não vai. Eles não creem mais do que nós, porque eles viu Deus. Os demônios eram anjos caídos. Olha lá. Tu creres que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Por que isso é? Eles viram Deus. E eles sabem que eles estão todos condenados. Por isso que eles trabalham de dia e de noite, 24/48, para levar as almas para o inferno. Os demônios manifestam e eles falam constantemente: pastor, ele é meu, ela é minha. E eles falam com gosto, pastor. Obrigado, Senhor. Sabe assim? Algo terrível. Não esqueça, meus irmãos, você tem uma alma, assim como você está me vendo aqui, como você está vendo esses pastores. Um dia nós queremos se encontrar lá no céu e um olhar para o outro assim e falar assim: ó, valeu a pena. Oh, glória a Deus. Valeu a pena renunciar. Verdade, Jesus. Que as coisas aqui é passageira. Um dia lá em Londrina eu escrevi no meu Lava Rápido lá, eu queria fazer uma propaganda que tinha uma parede bonita, grande lá, e era uma avenida, a avenida saiu o Kind lá em Londrina. Né? Eu falei assim: eu vou fazer uma propaganda de Jesus. Não vai fazer propaganda, coisa nenhuma, você vai apanhar um versículo bíblico aí, João 8,36. Eu fui lá e coloquei: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bem estampado assim na avenida. Eu coloquei esse versículo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aleluia. É Marcos 8,36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tem gente que está ganhando o mundo inteiro, correndo para lá, para cá, juntando riqueza. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada levaremos daqui. Colossenses 3,2. Diz: pensais nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Então quais são, pastor, as evidências? Já deu horário, né, pastor? Então quais são as evidências da minha salvação? Primeira coisa que você precisa fazer. Olha só as evidências. Você quer ser salvo? Primeira coisa, se você não fez, você precisa fazer. O tema da campanha aqui está em João 10,9. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Olha lá, ele está falando: eu sou a porta. Jesus está falando, né? Em João 14,6 vai dizer assim: Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador da sua alma. Porque Paulo não salva, Maria não salva, ninguém pode te salvar a não ser Jesus. Só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. 1 Timóteo 2,5 diz assim: que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: que e nenhum homem há dado, nenhum outro. Põe aqui esse versículo, Atos 4,12. Presta atenção aqui esse versículo, igreja. Só Jesus pode salvar a sua alma. Não tem outra salvação a não ser através de Jesus. Vamos ler.
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, se você não entregou a Jesus, você precisa fazer isso. A Bíblia fala, Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, também te confessarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar, foi isso que eu fiz há 20 anos atrás. Estava sentado num banquinho lá atrás, só fui lá só para agradar minha esposa, não queria compromisso com Deus não. Sentado lá no fundo, a hora que aquele homem fez um apelo: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e legítimo salvador da sua alma? Parecia que pegava fogo nos meus pés, foi subindo até a cabeça. A hora que eu fui ver, eu estava na frente chorando. É a melhor coisa, Bruna, da minha vida, 20 anos atrás, 31/5/2006, né? Então, se você não fez isso, você precisa fazer isso. Aceitar Ele como seu único e legítimo salvador da sua alma. 1 Coríntios 3:11 diz assim, que Deus colocou Jesus como um único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então, a primeira evidência é aceitar Jesus, né? E para andar com Jesus, por exemplo, é uma coisa puxa a outra. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Talvez a pessoa aceita Jesus, mas pode andar com a vida torta. Aceitar aqui é fácil, mas é algo que vai encaixando na outra. Você aceitou Jesus, agora o que eu preciso fazer? Você precisa se submeter a Ele. Mateus 7:21 diz assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus está falando de obediência. João 14:15 ele fala assim: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Um dia Jesus estava ali pregando, de repente chega alguém e fala: Jesus, seu irmão, a sua irmã, sua mãe estão querendo falar para o Senhor. Jesus falou assim: meu irmão, minha irmã, minha mãe, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você viu o que Jesus fala? Outrora Jesus estava pregando no meio da multidão. Alguém grita no meio da multidão: ó, como é bem-aventurado a mulher que te amamentou. Ó, como é bem-aventurado a mulher que te trouxe a este mundo. Jesus vai gritar no meio da multidão também: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Oh, glória a Deus, aleluia. Obediência, igreja. Vamos ler esse texto, Hebreus 5:9. Coloca aqui, em nome de Jesus. Olha só, esse texto aqui é forte demais, igreja. Eu nem vou prolongar em relação à obediência, porque só esse versículo aqui é bem claro para aqueles que querem ser salvos. Hebreus 5:9 está escrito assim, ó: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu Deus do céu, ó, para todos aqueles, ele está separando um grupo de pessoas. Meu Deus. Obedecer, meus irmãos, é andar em santidade. Quando você obedece à palavra de Deus, a palavra de Deus vai te limpar, ela vai te purificar. Quando você começar a ler as escrituras, você vai se deparar que Deus não gosta da mentira, Ele detesta a mentira. Aí você vai abandonar a mentira. Você vai abandonar as práticas erradas através da escritura. João 15:3 vai dizer assim: vós já estáis limpo pela palavra. João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você obedece, a palavra de Deus começa a te limpar, ela começa a te purificar. É a palavra de Deus que vai te limpar. Quando você se submete à palavra, é algo maravilhoso. Você quer conhecer a Deus, você precisa ler a Escritura. Jesus vai dizer em Mateus 22:29: errais não conhecendo a Escritura Sagrada e o poder de Deus. Então, quando você obedece, você vai estar se limpando. Aleluia. A Bíblia fala: aquele que está sujo, que se suje mais ainda, mas aquele que é limpo, que se limpe mais ainda. Olha só, a Bíblia fala muito de santidade, pastor. Em 1 Pedro 1,15 diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses 4,4 diz assim: que cada um de vocês sabe controlar o seu próprio corpo em santidade. 1 Tessalonicenses 4,7: Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação.
Romanos 6,4 diz para a gente andar em novidade de vida. Então eu tenho que ter uma mudança. Faz aí uma autoanálise. O que você precisa abandonar? Você sabe, tem algo aí que está acusando a sua mente. Deus está falando, joga fora. É o que Deus está falando, falou aqui através da palavra. Arranca e joga fora. Eita glória! A pornografia. Joga fora a pornografia. Porque tem um Deus que está te observando. Mateus 5,21, Ele sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Hebreus 4,3 diz que não há nada que possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto, e é Ele que você vai ter que prestar conta. Eu vou finalizar aqui, igreja, em nome de Jesus. Eu vou finalizar aqui, né? Então, quer ser salvo? Aceita Jesus. Aceita Jesus como seu único e legítimo salvador da sua alma. Se submeta à sua palavra, não é apenas aceitar Ele. Porque qualquer um pode aceitar Jesus e manter a mesma vida. Você precisa se submeter à palavra dele. E quando você se submeter à palavra, você vai estar se limpando, você vai estar se purificando. E quem obedece à palavra de Deus tem um nome escrito no livro da vida. Porque como foi falado aqui, pastor, Jesus dá poder para os discípulos, assim, deu poder, deu autoridade, falou, vai fazer a obra. E eles vão. E chega lá, expulsa os demônios por os infernos, e eles vêm todos eles alegres, vêm todos eles regozijantes, dizendo, Senhor, no teu nome pessoas eram curadas, no teu nome os demônios nos sujeitavam. Jesus não é um desmancha prazer, mas Jesus ele fala a verdade. Jesus ele vai priorizar. Ele vai dizer assim, olha, não vos alegrei-vos que os espíritos maus lhe obedecem, mas alegrai-vos se o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Olha que tremendo. Eu vou pôr 2 versículos aqui. Um eu vou citar e o outro eu vou colocar aqui. A gente vai encerrar. Vou passar por mão aqui, para o pastor, em nome de Jesus, pastor Marcelo. Mas presta atenção, eu vou citar. Olha só, coloca aqui em nome de Jesus, Apocalipse 20:15. Foi o que eu falei aqui, igreja. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Isso aqui vai acontecer. Se o meu nome e o seu nome está lá, ainda ele pode ser apagado, viu? Sabe como? Como, pastor? Prática de pecado. Você insistir no pecado. Você saber que está errado e você continua. Deus está falando com você aqui, sabe porque Deus ama a sua alma. Deus, ele quer salvar a sua alma. Ele quer naquele dia olhar para mim, olhar para você e falar assim, vinde bendito meu Pai, entrai para o reino do céu que está preparado desde a fundação do mundo. Ele quer falar isso. Isso é verdade, gente. Mas olha só o que diz. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, você sabe o que é lago de fogo? A Bíblia fala do inferno. Isso aqui é um outro lugar. Esse lugar que não foi inaugurado, não foi cortado. Sabe aquela fitinha de inauguração? Não foi cortado. Não, pastor, o lago de fogo ainda não foi inaugurado. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, também não foi inaugurado, não foi cortado. Não tem ninguém lá. Porque morreu sem Jesus, não vai para Nova Jerusalém antes do julgamento, né? Vai para o paraíso. Morreu sem Jesus, não vai para o lago de fogo, vai para o inferno. Hades, um lugar de tormento, é um lugar terrível. E depois do Hades, vem para o lado esquerdo do trono, vai ser julgado, né? Vai abrir um telão, vai contar toda a sua vida, todos os pecados. Não tem como a gente fugir, meus irmãos, a gente vai ter que prestar conta. Vai abrir o livro das obras. E dali, do lado esquerdo, posição de desonra, aí vai ser lançado num lugar chamado Lago de Fogo, Guiena. Um lugar chamado Guiena. Lago de Fogo foi feito para demônios. E infelizmente pessoas vão estar lá pelo século dos séculos, sendo atormentados no meio de demônios. Nunca mais sai de lá. Isso aqui é muito sério, viu, igreja? Não jogue fora a sua oportunidade. Tem muita gente que estão lá, assim como a história do rico e Lázaro. Ele está desesperado, manda Lázaro lá à casa do meu pai, para que manda, né? Está lá desesperado, lembrando deste mundo. Ele daria tudo para estar no meu e no seu lugar, porque ele está falando, eu ia fazer tudo diferente. Eu ia abandonar todos os pecados. Olha, ele está vendo que não tem mais jeito. E oração lá no inferno, ele está orando, ele fala assim, manda Lázaro lá na casa do meu pai, para que, né, ele se arrependa e não venha para este lugar. A oração lá no inferno não adianta, a oração tem que ser aqui na terra. Deus até ouve a oração lá no inferno, mas não atende. Então olha lá que diz, ó, não tem um nome no livro da vida,
Quem não obedece, não anda na santidade, não tem o nome no livro da vida, igreja. É Deus. E eu vou Fala finalizar mesmo. aqui, em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra. Deuteronômio. Porque se o meu nome e o seu nome está escrito lá, ainda ele pode ser apagado. Meu Deus. Se o meu nome e o seu está escrito lá, aí depende de mim e de você. Porque Deus fala assim, ó, ser fiel até a morte, não é ser fiel até a metade. Tem um caminho a ser percorrido. E o caminho é pedregoso, pastor. O caminho é espinhoso. O caminho é estreito. A porta, aqui ó, a porta da salvação. Aqui, pastor, ó, que tremendo. A porta é estreita. Quando fala estreita é algo que incomoda, sabe assim? Mas você vê que a Bíblia é tão tremenda que ela fala que a porta é estreita e o caminho também é apertado. Ou seja, não é passar por uma porta estreita e depois enlarguecer. Não, o caminho é apertado. Meu Deus. Quando fala de apertado é algo que... É igual você colocar uma roupa apertada, não é algo que te incomoda? Eu lembro que lá em Londrina, quando eu era criança, a gente entrava, olha que loucura. A gente entrava num bueiro, aí tinha aquela... É manilha que fala? Sei lá o nome daquilo lá. A gente entrava e ia engateando dentro daquilo lá e saía lá no outro bueiro. Mas um negócio bem